Olá, espero que todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade ao curso, falando hoje sobre o potencial eletrostático. Essa grandeza é de extrema importância para a gente conseguir compreender como o movimento de uma carga elétrica acontece no campo elétrico. Tá? Embora este nome sugira que nós estejamos trabalhando num regime eletrostático, ou seja, de cargas estáticas. É muito importante dizer aqui que essa nova propriedade ela vai se basear em atribuir, né, a cada ponto do campo elétrico uma grandeza escalar que eu vou chamar aqui de potencial eletrostático. Mas antes de aprofundar exatamente neste tema, a gente vai fazer aqui uma breve introdução, ou melhor dizendo, pode ser para alguns uma revisão do conceito do trabalho de uma força conservativa na mecânica. E aí vamos fazer também uma breve introdução ao conceito do gradiente, tá? Vamos falar sobre forças centrais, tá? Então vamos apresentar de fato o potencial eletrostático e a energia potencial eletrostática, falar sobre as superfícies equipotenciais e fazer algumas aplicações aí aos condutores, tá? Então, convido vocês a assistirem esse vídeo, tá? Já curtirem e compartilharem. Podem deixar nos comentários aí sugestões para melhoria do vídeo, né? Das nossas videoaulas. Então vamos lá, vamos dar início. Então vamos iniciar falando sobre o trabalho de uma força eletrostática num campo elétrico uniforme. Bem, antes de falar um pouco sobre isso, vamos falar do conceito de trabalho. Na mecânica, quando nós temos uma força, tá, que está agindo sobre um determinado corpo e esta força faz um certo ângulo θ com a direção de deslocamento, esse deslocamento eu estou chamando aqui de um vetor RAB, o trabalho aqui é dado pelo produto escalar. É o seguinte, ó, o trabalho para levar uma partícula de um ponto A até um ponto B, que eu vou chamar aqui de WAB. Então é o seguinte, ó, eu estou saindo deste ponto A, estou levando a partícula para este ponto B, ou seja, o deslocamento dela aqui foi RAB. Isto aqui será dado, né, por o produto escalar entre F, tá, escalar o vetor RAB. Esta expressão é válida se eu estou considerando que esta força é constante, tá? Então este é um caso mais simples. Então eu estou considerando que esta seja uma força aí, uniforme, por assim dizer. Bem, eu sei que o produto escalar ele é dado pelo produto dos módulos dos vetores. Então vai ser aqui, ó, o módulo do vetor F vezes o módulo do vetor RAB vezes o cosseno do ângulo entre os dois, cosseno de θ. Assim, eu tenho este caso mais simples possível do cálculo do trabalho de uma força constante. Agora nós podemos trazer este conceito do trabalho para a eletrostática, onde a gente vai considerar aqui, em vez de ser uma força qualquer, vai ser a força especificamente a força elétrica. E eu vou considerar isso justamente para um campo elétrico uniforme, ou seja, um campo que seja constante em todos os pontos do espaço. Mas como seria isso? Olha, vou aqui dar a definição, tá? Então, um campo elétrico uniforme, que a gente vai denotar aqui por CEU, céu, ele vai ser justamente um campo que vai ter modo, direção e sentido que vão ser fixos, né? Ou seja, então todos os pontos do espaço, aqui, ó, esses pontinhos laranjas, terão sempre o mesmo valor numérico para o campo elétrico, tá? Este campo, então, ele vai ter uma representação aqui com
com linhas que estão igualmente espaçadas. Olha só como a gente vê aqui nessas linhas azuis. Então essas linhas de campo, né, são paralelas e igualmente espaçadas. Isso quer dizer, gente, que eu tenho aqui um campo vetorial constante, ou seja, o E é constante para todos os pontos do espaço. E isso é o que eu chamo de um campo elétrico uniforme. Sabido disso, vamos imaginar que agora, nesta região aqui onde está presente esse campo elétrico, eu coloque uma carga elétrica pontual. A gente sabe que essa carga elétrica pontual vai sentir a presença deste campo e vai sofrer a ação de uma força eletrostática. Tá? Vou colocar na figura para a gente representar esta situação. Tá? Então, eu vou colocar aqui essa carguinha aqui, tá? Neste campo elétrico. Tá? E o que vai acontecer? Vai surgir sobre esta carga elétrica uma força elétrica que a gente conhece bem, né? Então vai ser que nossa força elétrica F é igual ao produto o valor dessa carga Q, né, vezes o campo elétrico E. Tá? Então esta é a força que vai ser sentida pela carga Q devido à presença do campo elétrico E. Bem, se esta carga, então, for deslocada do ponto A, de onde ela partiu, para um ponto B, significa que vai haver um deslocamento, RAB. O que significa que vai haver a realização de um trabalho por parte desta força elétrica. Então, eu posso representar assim, então, dizer que, pela definição do trabalho que nós vimos lá de uma força constante, que o trabalho para levar a carga do ponto A para o ponto B será então F vezes o deslocamento RAB vezes o cosseno do ângulo entre esta força e esse deslocamento. Como a gente pode perceber, este campo elétrico uniforme, então esta força constante, ela também é paralela aqui. Então o que vai acontecer? O ângulo entre a força e o deslocamento, neste nosso caso, é zero. Então a gente sabe, né? Se θ for igual a 0 graus, este cosseno, né, o cosseno de 0, né, será 1. De modo que eu posso escrever então o trabalho como sendo F RAB, simplesmente, né? Força vezes deslocamento. Se eu considerar agora, né, que a força é a carga vezes o campo, posso escrever essa expressão em termos da carga elétrica e do campo elétrico, né, no qual está presente. Então, por fim, eu vou ter essa expressão, que o trabalho WAB é simplesmente Q E vezes o deslocamento RAB. Então, acho que é o caso mais simples, né, para o cálculo do trabalho, né, realizado por uma força elétrica. Inclusive, isto é com o que nós temos contato pela primeira vez quando estamos ali no ensino médio. Bem, mas agora nós podemos generalizar isso para um caso mais interessante, né? Vamos colocar isso de modo geral, que é o que a gente trabalha aqui no ensino superior, que é um campo elétrico qualquer, não somente um campo constante. Então, vamos lá. Para que a gente possa compreender bem como funciona o cálculo desse trabalho numa situação mais geral, vamos ter que pedir um reforço aí da mecânica. Então eu vou explicar as coisas aqui de modo não muito aprofundado, mas de modo que mesmo que você não tenha tido aí um bom curso de física, você vai ser capaz de entender, desde que você tenha uma boa base de cálculo diferencial integral. Então vamos lá. Quando eu estou colocando aqui o trabalho de uma força qualquer, e que esta força seja conservativa, esse conceito vai ficar claro logo mais, vai ser equivalente a considerar agora que eu estou calculando esse trabalho
do movimento aí de uma carga elétrica num campo elétrico, e que este campo elétrico não necessariamente é mais constante. Bem, se ele não é mais constante, eu não posso mais utilizar aquela expressão simples que eu acabei de deduzir, né? Então significa que eu vou ter que expressar o meu trabalho em termos aí de uma integral, né? Eu vou somar a contribuição deste produto escalar da força F com um deslocamento infinitesimal ao longo aí de um caminho C, tá? Então vamos lá. Então vamos prestar atenção aqui no nosso desenho. Aqui eu tenho um sistema de referências aqui no espaço agora, né? Eu tenho aqui 3 dimensões, x, y, z, né? Os eixos cartesianos, e eu vou localizar então a minha partícula na posição inicial A, tá? E depois, no momento posterior, num ponto B, tá? Denotado por esses vetores RA e RB medidos aqui a partir desta origem. Tá? Se eu estou trabalhando com mecânica, eu estou trabalhando num sistema inercial, né? Um sistema de referência inercial, ou seja, onde são válidas as leis de Newton. Tá? Que significa? Que se eu for calcular esta força aqui, eu vou fazê-la da seguinte maneira: ó, a força resultante sobre esta partícula que está sendo movimentada, uma força qualquer aqui, será o produto, né, da massa pela taxa de variação da velocidade. Isso aqui é uma forma de representar a segunda lei de Newton. F é igual a massa vezes a aceleração, tá? Onde este F será a força resultante. O que eu estou fazendo aqui, né, com esta equação é o seguinte: eu estou considerando o movimento desta partícula de massa m neste caminho C aqui, ó, nessa trajetória. Se a gente se lembrar o que é uma trajetória, a trajetória é a coleção dos pontos que uma partícula ocupa com o passar do tempo. Tá? Então, este caminho C foi por onde ela foi onde ela percorreu. Então, qual será o trabalho, né, que foi realizado por esta força? Bem, para calcular o trabalho, vamos utilizar então a definição, né? Então vai ser a contribuição dos diversos deslocamentos que tem aqui. Então eu vou ter que fazer uma integral, já que esta força em questão não necessariamente é constante. Então eu não posso simplesmente calcular força vezes deslocamento. Eu tenho que calcular uma integral. Então vai ser o seguinte, ó, o trabalho, né, para levar a partícula do ponto A até o ponto B, vai ser a integral, né, de F escalar dl, ou seja, a integral daquele produto escalar que eu havia feito na página anterior. E isto é feito sobre um caminho C, né, que eu estou colocando este caminho amarelo. Tá? Então, isto, é claro, vai ser feito então desde o ponto aqui, ó, RA, né, que é representado pelo vetor RA, até o ponto B, representado aqui por RB. E eu vou colocar a anotação que isso é feito no caminho C, tá? Então, esta integração é feita aqui no caminho C, representado. Então, agora eu posso expressar estes termos presentes neste integrando aqui da seguinte forma. A primeira coisa é esta força. Eu posso substituí-la por esta expressão aqui, que é a massa vezes a variação da velocidade em relação ao tempo, que não é nada mais do que a aceleração, né? Produto escalar com este dl, que é o deslocamento infinitesimal sobre este caminho C. Então, vamos lá? Então eu vou fazer essa substituição considerando aqui, ó, vou colocar a observação, que esta força é dada pela expressão ali acima, é m dv dt. E aqui eu vou ter este dl, né? O que é um comprimento? O cálculo de um comprimento é simplesmente a velocidade dessa partícula, né, vezes o tempo que ela demorou para fazer esse deslocamento dl. Ou seja, velocidade vezes tempo. Onde esse tempo, já que é infinitesimal, uma vez que esse deslocamento também
é infinitesimal. Substituindo no nosso integrando, então nós teremos aqui que o trabalho AB será então a integral de RA até RB, tá? De M dV dt, produto escalar com V dt. Tudo bem? Lembrando que tudo isso aqui é feito, né, no caminho considerado aqui, o caminho C. Eu ainda posso simplificar mais ainda o meu integrando, considerando o seguinte, ó, veja que aqui nós temos um produto escalar, ó, dv dt, que é a nossa aceleração, e aqui com a velocidade, este produto da aceleração com a velocidade. Tá? Vejamos que tem essa derivada vezes a velocidade. Então o que eu posso fazer? Eu posso notar o seguinte, ó, que este termo ele é oriundo da seguinte expressão. Tá? Olha só. Se eu calcular a derivada temporal deste produto aqui, ó, V escalar V, tá? Eu vou utilizar a regra do produto de derivadas, que é o seguinte, ó, como é que eu faço a regra do produto, né, da derivada? É o primeiro, a derivada do primeiro, que é, aqui no caso o primeiro é o V, né? dt vezes o segundo, que também é o próprio V, mais, né, agora o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, se você se lembra do seu curso de cálculo 1, essa aqui é a regra da derivação de um produto. Isso também vale para um produto escalar. Agora vamos notar que o produto escalar ele é comutativo, ou seja, se eu mudar a ordem dos termos, eu não vou alterar esse produto. Né? Isso ele é dessa propriedade também do produto entre dois números. Né? Então vamos lá. Então isso significa, você vai perceber que este produto aqui, ó, de dv dt com v, ele é igual, né? Aqui só está com a ordem trocada. Então eu vou ter que isso aqui é duas vezes, né, dv dt escalar v. E o interessante, olha só, é que este termo que você está vendo aqui é justamente o termo que está no nosso integrando. Olha aqui, ó, dv dt escalar v, olha aqui. Tá? Então eu posso substituir, tá, este termo aqui, né, simplesmente isolando ele aqui, ó, e passando 2 dividindo para o lado de cá. Né? Então o que eu vou ter aqui, tá, façam aí com cuidado, pausem o vídeo se vocês não entenderam. Então vai ficar o seguinte, ó, W AB, né, vai ser então este M, né, ele é constante, a massa, né, eu posso tirar ele da integral, então vai ficar aqui, ó, meio de M, tá, o meio veio daqui que eu passei dividindo, então vai ficar aqui, ó, integral, tá, de ddt de v escalar v, é a derivada desse produto, a qual eu substituí, né, dt, tá? Tomado aqui, eu vou deixar sem limites, só para, né, só para você perceber o seguinte agora, ó, isso feito aqui no caminho C. Eu estou omitindo os limites, né? Porque, né, agora nossa integral, nós vamos considerar que agora, olha só, nós temos uma coisa interessante. Perceba que este integrando aqui, ó, o que eu estou fazendo é a integral da derivada de uma função. Né? Se você lembrar lá do seu curso de cálculo, né, olha só isso aqui, ó. Isso aqui pode ser interpretado da seguinte maneira, ó. Se eu tenho aqui uma integral aqui, ó, que de um df dx
tá? Em x, isso aqui não é nada mais, né, do que a minha própria função f, né? Tá? Claro, tomado aí nos intervalos, né, de interesse. Então, esta nossa integral, né, a função considerada é v escalar v. Vai ser então, né, v escalar v quadrado. Então, nosso WAB, né, nosso trabalho para levar a partícula de A até B, né, vai ser meio de mv quadrado, tomado agora nos pontos, né? Agora a integral foi na velocidade, então a velocidade no ponto A e a velocidade aqui no ponto B. Tá? Então, é claro que isso aqui então vai ficar meio de mvb ao quadrado menos meio de mva ao quadrado. A metade da massa vezes a velocidade ao quadrado é o que eu chamo de energia cinética, tá? Então, isso aqui não é nada mais do que a energia cinética no ponto A, no caso aqui ponto B, perdão, né, primeiro, menos a energia cinética, que eu estou denotando pela letra K, né, no ponto A. Ou seja, vou colocar aqui no cantinho para você lembrar, ó, K é meio de mv quadrado. Tá? Então, isso aqui é energia ligada ao movimento da partícula. Tá? Então, eu percebo aqui, ó, que WAB, né, é a energia cinética final, né, no ponto B, menos a energia cinética inicial no ponto A. Ou seja, uma coisa final menos inicial, eu costumo chamar aqui de delta, né, que é a variação. Isso aqui é a variação da energia cinética. Tá? Eu chamo isso aqui, pessoal, do teorema do trabalho e da energia cinética. Tudo bem? Então, vale dizer aqui que este resultado, que eu chamo de teorema do trabalho e energia cinética, ele é geral. Tudo bem? Mas, e quando eu tiver uma força conservativa? O que vai acontecer? Então, vamos ver aqui, ter uma ideia do que viria a ser essa força conservativa. Agora, então, se a força em questão, né? Vamos colocar aqui, ó. Se F for conservativa, isso tem uma interpretação muito legal, que é a seguinte, ó, esse trabalho realizado, tá, por esta força conservativa, ele vai independer, tá, da escolha do caminho que essa partícula vai ser movida. Ou seja, ela pode fazer qualquer caminho que você imaginar aqui, que vai dar sempre o mesmo valor, tá? Quando isso acontece, eu digo que essa força é conservativa, tá? Então, olha aqui, ó. Então, se essa força for conservativa, olha que legal. O trabalho calculado nos vários caminhos possíveis para chegar do ponto A ao ponto B vão ser os mesmos, tá? Então, o que significa isso? Né? Então, eu tenho aqui, ó, que o trabalho de A até B, né, no caminho C1 vai ser igual ao trabalho de A até B no caminho C2, que vai ser igual ao trabalho AB no caminho C3, que é igual a qualquer trabalho, tá? Desde que seja entre esses dois pontos. Ou seja, independe da trajetória, certo? Então, o trabalho independe da trajetória. Isso que nós queremos dizer. O trabalho independe da trajetória. Mas, ora,
Se o trabalho independe, né, da trajetória, significa que ela só depende dos pontos finais, né, B e inicial, certo? Só depende dos pontos inicial e final. Então, tá, é equivalente a dizer, vou colocar aqui, ó, o trabalho, né, vamos aqui repetir, né, o trabalho depende somente dos pontos final e inicial. Somente desses dois pontos. Somente no caso aqui do ponto A e do ponto B. Então agora, por simplicidade, vamos considerar apenas esses dois caminhos. O caminho C1 e o caminho C2. Vou colocar aqui na figurinha aqui embaixo. Tá? Então vamos fazer uma análise em torno somente aqui dessa situação. Agora, vejamos, né? Eu já sei bem, né, que o trabalho, né, AB no caminho C1 é exatamente igual, né, ao trabalho AB no caminho C2. Né? De modo que se eu, né, passar esse termo para cá, né, o termo aqui da direita vai ficar o seguinte, ó, o caminho C1 menos o trabalho no caminho C2 vai ser igual a zero. Ou seja, uma vez que eles são iguais. Mas, e se eu invertesse, por exemplo, a trajetória, o sentido da trajetória? Se eu pegasse aqui, por exemplo, o caminho 2, né, e fizesse ele oposto, fizesse ele se mover, em vez de se mover de A para B, de B para A. É óbvio que eu teria, né, já que só depende dos pontos final e inicial, eu teria uma mudança de sinal, né? Porque que vai acontecer? O nosso DL aqui na integral ele vai mudar de sinal, ele estaria no sinal oposto, né? Então, eu vou ter a seguinte situação. Então, eu vou inverter, tá, o sentido do movimento, né? Ou seja, no caminho C2, em vez, né, de eu considerar indo de A para B, agora eu vou de B para A. E o que eu concluo aqui, então, tá, é que o trabalho, neste caso aqui, ó, o trabalho de A para B pelo caminho C2 é igual a menos o trabalho de B até A pelo caminho C2. É bem fácil de entender, né? Eu só estou invertendo o sinal aí do movimento. Então o trabalho vai mudar de sinal também. Então, eu vou substituir agora esta consideração aqui, né, nessa expressão aqui de cima. E vamos observar no que eu vou chegar. Então, trazendo aqui para uma nova página, para caber aqui nossa continha, vai ficar o seguinte, ó. Então, nessa situação, eu terei então que o trabalho de A até B no caminho C1, aí lá tem um menos, né? Com o menos desse aqui vai ficar mais o trabalho de B até A no caminho C2 é igual a zero, certo? Tá? Então, eu posso condensar esse resultado aqui numa mesma integral. Olha só, eu vou utilizar a seguinte notação. Então, eu vou ter aqui, ó, a integral, né? Este trabalho é uma integral, né, da força vezes deslocamento, produto escalar entre os dois. Então, vai ficar C1, né, de F escalar dl mais a integral no caminho C2 de F escalar dl igual a zero.
Aí você percebe que o caminho C1, depois pelo caminho C2, que eu tenho aqui um caminho fechado, tá? Eu tenho aqui esta integral de linha que é fechada, tá? Então, o que eu vou ter? Tá? Eu vou condensar isso aqui na seguinte coisa. Eu vou dizer que a soma dessas duas integrais equivale a escrever que esta integral de linha vai ser uma integral fechada, tá? Que é no caminho C1 mais o caminho C2, é como se fosse a ida e a volta, né? De f escalar dl é igual a zero. Eu estou querendo dizer então que a integral, tá, num caminho fechado, tá, de uma força conservativa é zero. Eu ainda posso escrever isso aqui de uma maneira, né, chamar isso aqui de um caminho C fechado, né? Posso escrever assim, ó, isso aqui é uma integral, né, num caminho C fechado de f escalar dl, para simplificar a notação. Tá? Então, este resultado ele é muito importante, porque ele, de certa forma, nos remete à possibilidade aí de que haja a conservação de alguma coisa, tá? E, de fato, há a conservação de energia. Por isso que essa força tem o nome de força conservativa. Então, olhe, veja bem aqui, ó. Se eu tomar agora a seguinte possibilidade, então, já que só depende aqui, né, dos pontos final e inicial, deve haver uma grandeza, que é a energia mecânica, que está se conservando, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, a gente pode mostrar isso com mais rigor, mas vamos ver então que a energia mecânica do sistema, que eu vou chamar aqui de EM, que é a soma da energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento, mais a energia potencial, tá? Que eu vou denotar pela letra U, tá? Que essa pode mudar de forma dependendo do seu sistema, tá? Ela é energia que pode ser utilizada para ser transformada aí, em movimento, por exemplo. Então, a soma dessas duas energias é o que eu chamo de energia mecânica. E se há uma força conservativa agindo nesse sistema, vai indicar então que a soma desses dois termos aqui, né, que é a energia mecânica, ela é constante, tá? Então, a energia mecânica neste tipo de sistema é constante. Isso equivale a dizer então que a variação da energia mecânica é zero, certo? Não está havendo aqui então dissipação da energia. Ou seja, se somente forças conservativas agem sobre o meu sistema, tá? Quer dizer então que não há variação da energia mecânica. Ou seja, que a soma da energia cinética mais a potencial, né, sempre, né, permanece com o mesmo valor. Ora, eu posso então, né, dizer o seguinte, ó, se a variação disso é zero, quer dizer que a variação, né, de K mais a variação de U, né, é igual a zero, certo? Porque a soma dessas quantidades, né, não variam. E aí, é claro, que eu vou dizer então que a variação da energia cinética, neste caso, vai ser menos a variação da energia potencial. O que isso quer dizer? Que a energia ela muda de forma durante o movimento. Por exemplo, na queda de um corpo, tá? Se ele está lá no alto, você tem uma energia potencial gravitacional. Quando ele vai caindo, essa energia vai sendo convertida para energia cinética. Essas energias elas variam de forma, mas a soma delas permanece sempre igual, tá? Isso é o que é dizer que a energia mecânica é constante, é que a energia se conserva, tá? Se eu pegar na equação lá, que diz para nós sobre a conservação
o teorema do trabalho e da energia cinética diz para mim o seguinte, ó, que não, nesse caso, o trabalho, né, de A até B, eu vi que é igual à variação da energia cinética, né? E neste caso específico, para um sistema onde a energia se conserva, eu posso dizer então que o trabalho, né, vai ser igual a menos, né, a variação da energia potencial, né? Então, olha só. Então, vou colocar aqui, para sistemas, né, conservativos, eu vou notar o seguinte, ó, que eu posso escrever então que o trabalho, né, para levar uma partícula de um ponto A até um ponto B vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Agora, olha que interessante. Isso, pessoal, quer dizer que nesses tipos de sistema a energia se conserva. E quando a energia se conserva, o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Isso quer dizer, em outras palavras, que eu posso associar, tá? Aqui que vem um ponto-chave que eu vou utilizar, né? Não vou mostrar com tanto rigor, mas um resultado importante nós vamos precisar aqui, ó. Quando eu tenho uma força conservativa, eu posso associar esta força, tá, a uma variação da energia potencial em relação à posição. Ou seja, o que eu vou chamar de um gradiente, tá? Então, isto aqui, né, sugere o seguinte, ó, que eu vou poder associar a minha força a um gradiente de uma energia potencial. E este aqui é o ponto-chave. O próximo passo é eu dar o significado do que vem a ser este gradiente. Tudo bem? E nós vamos fazê-lo utilizando um exemplo muito simples do estudo da termologia. Então eu vou resumir tudo isso que a gente acabou de ver num quadro aqui, ó. Vou abrir um espaço, né? Abrir um espaço aqui, colocar isso aqui e colar esse quadro aqui para que vocês possam acompanhar tudo que nós falamos sobre uma força conservativa e o trabalho dela. Beleza?